Hoje vamos falar um pouco sobre o porquê a cada dia que passa fica mais difícil nos concentrar e lidar com o tédio, e o quão bom e benéfico pode ser lidar com essa sensação, assim como foi para grandes personalidades da história como Isaac Newton e Albert Einstein. Você já percebeu que há muito tempo não surge grandes pensadores como esses? E o motivo disso pode ser o que vamos falar agora. O ano é 1966, quando Isaac Newton olhava pela sua janela uma macieira em Lincolnshire, Inglaterra, quando de repente uma maçã madura e solitária cai no chão. Para qualquer pessoa, isso era só um evento comum do dia a dia, mas não para o curioso Isaac. O que ele não sabia era que essa maçã o tornaria um gênio que revolucionou a física moderna, com a criação da lei da gravidade. Newton não estava conduzindo um experimento quando decidiu entender o motivo da maçã cair. Ele não estava sobrecarregando seu cérebro com outras informações. Ele simplesmente estava sem fazer nada, olhando através da sua janela. Nessa época, obviamente, as distrações disponíveis eram bem menores. Muita coisa mudou do século XVII para cá. Hoje, dificilmente você consegue parar em algum lugar para simplesmente olhar o céu. Dificilmente paramos para analisar os nossos pensamentos, olhar para dentro, refletir e ficar apenas com o tédio. Algumas pessoas preferem até suportar uma dor física do que suportar o tédio, e eu não estou exagerando. Em um estudo realizado na Universidade da Virgínia, um psicólogo social chamado Timothy Wilson recrutou centenas de estudantes voluntários para participar de um teste que ele chamou de período de reflexão. Esses voluntários foram colocados em pequenas salas vazias e sozinhos por cerca de 6 a 15 minutos. A maioria detestou a sensação. Com isso, os pesquisadores se perguntaram: será que eles preferem fazer algo prejudicial a si mesmos do que ficar sem fazer nada? Então os participantes foram colocados nas mesmas circunstâncias anteriores, com a diferença que dessa vez um botão estava disponível para distribuir choque em quem o apertasse. Detalhe: todos receberam previamente uma amostra do choque e disseram que até pagaria para não senti-lo novamente. Acontece que 67% dos homens e 25% das mulheres aplicaram seu choque voluntariamente para se distrair durante seus momentos de reflexão. Um dos voluntários apertou o botão diversas vezes só para não ficar com a sensação do tédio. Infelizmente, essa pesquisa só provou que preferimos realizar alguma coisa nociva do que lidar com o vazio, lidar com o tédio. É comum você pegar o seu celular para matar o tédio quando está sem nada para fazer, ou quando acabou alguma tarefa e ficar pulando de aplicativo em aplicativo até entrar no loop infinito dos feeds. E quanto mais você faz isso, mais os algoritmos descobrem sobre o que você quer ver para continuar te estimulando a permanecer online. E quanto mais tempo online, melhor. Assim essas redes conseguem capturar a sua atenção para vendê-la a anunciantes que procuram seu tipo de perfil. Perfil determinado pelos dados pessoais e pelos conteúdos que você consome e pesquisa. Há um ditado comum no digital onde dizemos que se você não compra algo, é porque você é o produto. E é exatamente assim que funciona nas redes sociais, Instagram, TikTok, entre outras. Elas são gratuitas por um único motivo: capturar e vender a sua atenção. Você é o produto. É para isso que elas usam todos os tipos de gatilhos mentais para manter você online. Mas, voltando para a história, em meados de 1966, um surto de peste bubônica estava acontecendo na cidade de Londres. Essa doença levou mais de 100 milhões de vidas durante o seu percurso. Com medo, as pessoas começaram a fugir da cidade para ficar de quarentena nos campos. Entre essas pessoas estava Isaac Newton. Nessa época, ele ainda não era conhecido e ainda nem tinha testemunhado a famosa maçã. Coincidência ou não, foi nesse período longe dos sinos, assobios e distrações da cidade que surgiu os seus maiores pensamentos. Ele foi capaz de inventar cálculos, a ciência do movimento e desenvolver a lei da gravidade. Esse tempo de quarentena era os 15 minutos de Newton, só que por muito mais tempo, cerca de 2 anos. Sem muitas distrações e estímulos, ele estava vagando em sua mente com o tédio que muitas vezes nos traz pensamentos profundos. E foi assim que ele parou para olhar a macieira. Newton também propôs diversas outras descobertas, como seu estudo sobre as cores, onde descobriu que a cor é uma propriedade da luz e não dos objetos, entre diversas outras coisas. O que estou querendo dizer agora é que observar a maçã cair não foi um momento isolado de gênio. Ele fez diversas outras contribuições para a ciência, graças à sua dedicação e anos de estudo de trabalho duro e trabalho tedioso. Mas, mesmo assim, ainda vale ressaltar esse momento eureka que ele teve enquanto estava sozinho com seus pensamentos. De acordo com a psicóloga doutora Sandman da Universidade Central de Lancashire, quando permitimos que o nosso cérebro vague, como Newton fez olhando a macieira, começamos a pensar além do consciente e vamos para dentro do subconsciente, aonde há diversas conexões aumentando a nossa criatividade. Isso é chamado de modo padrão. Quando você está entediado ou realizando alguma tarefa comum do dia a dia, como lavar a louça ou dobrar a roupa, seu corpo pode estar no piloto automático, mas o seu cérebro continua ligado. Quando estamos nesse modo, os pensamentos vagam e aumentamos a chance de resolvermos algum problema e até de criar novos problemas para resolver. Você provavelmente já deve ter percebido isso no chuveiro
ou enquanto está no caminho para casa, onde surgem pensamentos que não são comuns na correria do dia a dia. O problema é que, nos tempos atuais, esses são os raros momentos em que conseguimos chegar perto desse tédio. Inclusive, o termo eureka significa descoberta, e foi durante um banho que Arquimedes de Siracusa gritou essa palavra, quando do nada surgiu a resposta de um problema que ele estava tentando resolver e não conseguia. Mas isso é um tema para outro vídeo. Com um mundo de entretenimento em nossas mãos, estamos acostumados a buscar o choque voluntário para inibir o silêncio e o tédio. Isso faz com que você fique insatisfeito muito mais rápido quando não há algo super estimulante para ver ou fazer, aumentando a sua dificuldade em tarefas que exigem um mínimo de concentração. Sem dúvidas, a tecnologia facilitou as nossas vidas, mas até que ponto essa relação é benéfica? O psicólogo alemão Theodor Lipps propôs uma das primeiras definições de tédio em 1903, dizendo que o tédio é uma sensação de desprazer, surgindo de um conflito entre a necessidade de intensa atividade mental e a falta de incitação a ele, ou incapacidade de ser incitado. Em outras palavras, é um estado desanimador em que nenhuma das opções disponíveis no momento nos atrai, mas ao invés de aproveitarmos esse lugar para deixarmos a nossa mente vagar, nos trazendo frutos naturais de criatividade, procuramos a nossa dose de choque na internet. É como se o seu celular fosse uma extensão do seu corpo, onde você usa ele até no banheiro. Comente se eu estiver errado. Ficamos condicionados a buscar constantemente novidades e a entregar dopamina para o nosso cérebro. Infelizmente, uma vez que essa sensação de novidade desaparece, deixa para trás uma sensação mais forte ainda de tédio, da qual você tenta se livrar buscando mais e mais estímulo, entrando em um ciclo vicioso que mantém o cérebro ocupado em entretenimento estúpido, projetado para capturar a nossa atenção pelo maior tempo possível. Estudos confirmam que, quando realizamos tarefas que exigem algum esforço, como ler um livro ou praticar alguma atividade física, aumentamos a nossa capacidade de visualizar positivamente o futuro e diminui as chances de depressão. Por outro lado, se o seu cérebro está sendo consumido pelos prazeres imediatos que a internet proporciona, enxergar um futuro melhor será bem mais difícil. Um estudo de 2017, realizado pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, mediu os padrões cerebrais de mais de 100 pessoas. Os participantes foram orientados a focar em um ponto fixo por 5 minutos. A pretensão disso era identificar quais partes do cérebro funcionam em uníssono. Esse é aquele estado em que estamos acordados, mas não estamos pensando em nada específico. Igual quando você do nada se concentra em um ponto específico sem motivo e vaga por segundos. Depois que descobriram como o cérebro funciona nesse estado, a equipe comparou os dados com os dados de outra pesquisa, onde os participantes mediram sua capacidade intelectual e criativa. Os voluntários também responderam um questionário sobre quantas suas mentes vagam no dia a dia. Aqueles que relataram sonhar acordados com mais frequência tiveram uma pontuação maior em capacidade intelectual e criativa, com sistemas cerebrais mais eficientes medidos na ressonância magnética. Essas descobertas são apoiadas por muitos artistas ao discutir os seus processos criativos. Diante disso, não faz sentido nenhum enxergar o tédio como um sentimento pouco criativo ou prejudicial. Na verdade, é uma forma de limpar a mente para novas ideias poderem entrar. E foi dessa forma que J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, formulou todas as ideias para o seu livro em uma viagem de 4 horas de trem, de Manchester para Londres. Se ela tivesse um iPad e decidisse assistir Netflix ou jogar Angry Birds, provavelmente o mundo não teria conhecido esse sucesso. Em seu livro, Os Segredos dos Grandes Artistas, Manson Curry estudou a rotina de vários artistas criativos, concluindo que o tédio é um tema recorrente entre os criadores, que é nesse momento de vazio mental que surge um flow criativo. Uma das maiores provas disso é nada mais nada menos do que Albert Einstein. Einstein assumiu de onde Newton parou e nos deu uma definição mais avançada do que é a gravidade, com a noção de um espaço-tempo curvo. Einstein era conhecido por sua extrema imaginação, o que lhe permitiu definir o que é o tempo com a teoria da relatividade, mudando a compreensão da mecânica do universo. Ao longo da sua vida, Einstein costumava fazer caminhadas para limpar a mente, deixando claro que ele sabia a importância da reflexão tediosa. Nossa história está repleta de grandes pensadores que foram conscientes o suficiente para aproveitar o seu tempo de inatividade e utilizá-lo em nome da criatividade. Hoje, os psicólogos de produção incentivam os pais a permitir que seus filhos fiquem entediados, ao invés de ocupá-los o tempo todo com o YouTube em seus tablets. A ideia é dar espaço para a mente descobrir, criar e encontrar as suas aspirações, principalmente entre os jovens. A nossa atenção está sendo disputada por uma imensa magnitude de aplicativos, ficando cada vez mais difícil pararmos para analisar os nossos pensamentos, nossas experiências e refletir sobre as nossas escolhas. Lidar com o tédio está cada vez mais raro, mas precisamos aprender a lidar novamente com essa sensação, já que é nesses momentos que conseguimos respostas para muitas coisas, assim como os exemplos do vídeo conseguiram.
Então na próxima vez que você pensar em pegar o seu celular para fugir do tédio, tente suportar essa sensação para aproveitar os bens que ela pode trazer. Quem sabe você também veja uma macieira de criatividade. Obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários a sua opinião e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E até o próximo Fora de Norma.